Robert Browning nos diz: a verdade está dentro de nós. Não se origina de coisas externas. Não importa o que você veja. Existe um centro íntimo em todos nós onde a verdade reside em plenitude para conhecer, em vez de insistir em abrir um caminho. De onde o esplendor aprisionado pode escapar. Isso está afetando tudo. Como uma luz que supostamente deveria estar lá fora. Minha palavra é a verdade. Essa verdade está dentro de você, esperando ser aceita para ser vivenciada. Falando ao seu pai no capítulo 17 de João, Jesus disse: eu lhes dei as palavras que me deste. Eles as receberam e reconheceram, em verdade, que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Agora vou lhe contar a verdade. O poder me levou a estar na presença do Senhor ressuscitado. Vestindo a forma humana divina, ele me abraçou e me incorporou ao seu corpo de amor infinito. Vestindo seu corpo de amor, fiquei diante de Deus Todo-Poderoso, que disse: hora de agir. Então, fui enviado de volta a este mundo para contar a história de Deus como o poder infinito da imaginação humana. A energia nuclear poderia destruir a cidade de Nova York. Mas o poder de que falo está muito além da energia nuclear. Suponha que você entre em uma cena animada, como a Grand Central Station em Nova York no auge da hora do rush, ou a bolsa de valores no decorrer de um dia agitado. Ao olhar para ela, você interrompe uma atividade dentro de você e tudo fica parado como se estivesse congelado. Não importa quanto tempo você segure a energia, seja um segundo, um minuto ou uma hora, quando ela é liberada, a cena se torna animada novamente, enquanto todos continuam com suas intenções. Agora suponha que, tendo interrompido a atividade dentro de você, você mude as intenções deles e liberando a cena com a motivação alterada, descubra que eles se movem sob compulsão para realizar aquilo que agora pensam ter iniciado. Você percebe que, com esse poder, você poderia levá-los a cometer suicídio e pensar que era isso que queriam? Como os lemmings, você poderia fazê-los correr em direção ao oceano, ir além de suas profundezas e se afogar. É isso que você pode fazer com esse poder, mas ele não será seu até que você seja incorporado ao corpo do amor. Sei disso por experiência própria, pois detive uma atividade que parecia independente de mim, para descobrir que, embora suas formas existissem, sua vida não existia. Ativando minha palavra, sua vida estava em mim, pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele me concedeu, seu Filho, ter vida em mim mesmo. Agora, ninguém vem a mim, a menos que meu Pai o chame, mais ninguém. Começando na superfície do meu ser, ensino o poder infinito da imaginação humana, sem saber até que ponto ela será acreditada. Muitos são chamados a ouvir a história da salvação. Poucos são escolhidos para crer nela. Muitos me dirão que creem, mas descubro que é apenas da boca para fora. Não estou aqui para julgar ninguém. Fui enviado, não para condenar ou julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por mim. O homem é salvo pela fé e condenado pela falta de fé na natureza do Filho de Deus. Esse Filho, chamado Cristo no Novo Testamento, é definido como o poder de Deus e sua sabedoria. Quando Deus se entregou a mim, enviou seu poder ao mundo, esperando que o talento que me foi dado fosse investido com sabedoria. Quando conto aos outros o que me foi revelado, independentemente do que digam, terei dobrado o investimento e ouvirei as palavras: muito bem, meu servo bom e fiel. Entra no gozo do Senhor. Agora, deixe-me mostrar como os discípulos são selecionados. Essa seleção é sempre feita no fundo da alma, como no caso desta senhora, que escreveu, dizendo: na sexta-feira passada à noite, fui para a cama repleta da mensagem que ouvi de você, e me encontrei em um lugar muito, muito distante, remoto no tempo e no espaço. Estou sentada em uma cadeira em uma grande sala vazia, com fachada de vidro e pilares de mármore. De repente, uma carruagem autopropulsada aparece. Parando em frente à minha janela, vejo a porta da carruagem se abrir, enquanto um homem que é a personificação do poder e da autoridade sai. Ele é alto, com cabelos grisalhos e cacheados, usa uma capa envelope e carrega uma pequena pasta. Movendo-se rapidamente, ele entra na sala, caminha até mim e começa a falar de poder. Ao olhar para ele,
reconheço você, Neville. Agora personificado como poder, percebo que você é Deus e que você é Neville. Sem demonstrar nenhum sinal de reconhecimento, você continua a falar de poder puro. Então, tão repentinamente quanto se aproximou, você se virou e saiu rapidamente. Como se tivesse combinado, a carruagem apareceu, você entrou e desapareceu da minha vista. Acordei perplexo, anotei a experiência e voltei para a cama, dizendo a mim mesmo: preciso contar isso para Neville. Imediatamente adormeci, revivendo o sonho, quando minha amiga Marge Browne apareceu. E fui atingido na testa por um topázio polido de 7,5 a 10 centímetros de comprimento e 1,9 centímetros de espessura, incrustado com ouro. Enquanto olhávamos, um homem se aproximou e disse: isso é muito valioso. Você pode quebrá-lo em vários pedaços e ganhar muito dinheiro por ele. Essa ideia comercial me agradou, então a coloquei na bolsa e voltei para sua casa para lhe contar o sonho. De repente, percebi que Marge tinha sumido, assim como meu carro, minha bolsa e meu topázio. Sem transporte, sem dinheiro ou documento de identificação, pensei. O que eu, então contive o pensamento e disse: vou entrar e imaginar que estou com Neville. Instantaneamente, estou em seu apartamento contando o sonho. Quando estava prestes a contar como me imaginei lá, a campainha tocou e um grupo de meninos e meninas alegres e felizes entrou, causando tanta confusão que acordei dizendo a mim mesma: contarei a ele na segunda-feira. Na segunda-feira passada, ela me trouxe a carta. Minha obra não estará completa até que meu pai, no fundo da alma, chame meus 12. Reconhecendo e aplicando a verdade das minhas palavras, esta senhora foi chamada para testemunhar a personificação do poder infinito. Ela o viu como o homem que conhece como Neville, embora soubesse que ele era Deus. Muitos me veem como um homem físico. Poucos enxergam minha verdadeira identidade, que se desdobrou no fundo da alma. Mas eu não sou o único. Sei que toda criança nascida de mulher um dia será chamada e abraçada para se tornar uma com o corpo de Deus. Então, vestindo a forma do amor, ela também será enviada por Deus. Após a incorporação ao corpo do amor, fui enviado vestindo a vestimenta de Jesus Cristo, o poder e a sabedoria da imaginação. Agora eu me reconheço como o poder que pode efetuar a realização do desejo. Sem amigos, carro, dinheiro ou topázio, esta senhora lembrou-se do poder de que falo. Ela o exerceu e, instantaneamente, sem qualquer meio de transporte, se viu em meu apartamento me contando seu sonho. Isso sim é poder. Há um poder enorme na riqueza, assim como na bomba atômica, mas o poder deles é como um foguete comparado ao poder da imaginação. Sem qualquer formação ou diploma, você pode habitar qualquer estado em sua imaginação como se fosse verdade e de uma forma que ninguém sabe que seu poder o levará, sem um topázio, um amigo ou um carro, ao estado de sua escolha. Esse é o poder sobre o qual fui enviado para lhe contar. Este poder, personificado como Jesus Cristo, é investido no homem como sua imaginação humana. Jesus Cristo é quem me enviou. Ele nunca me deixou, então, quando você me vê, você o vê. E quando eu sair daqui, retornarei ao corpo do amor. Esta senhora foi chamada. Ela foi fiel à palavra e provou isso a si mesma nas profundezas de sua mente. Eu lhe dei a palavra que o Pai me deu. Ela a recebeu e agora conhece a verdade por experiência própria. Ela viu o poder personificado como homem. Ela sabia que ele era Deus, mas o homem que ela conhecia era Neville. Ela teve que vivenciar isso no fundo de sua alma para saber que era a verdade. Agora, enquanto conto outro sonho, lembre-se, tudo, não importa o que seja, é um símbolo. Esta senhora se viu em um dormitório com muitas outras meninas. Cada menina segurava um gráfico abrangendo 12 dias, com cada dia encabeçado pela primeira letra de um evento que ela vivenciaria naquele dia. Uma menina mostrou a ela um gráfico com a letra K marcando o dia, dizendo que seu filho seria sequestrado, pois ela precisava daquela experiência. Ficando com raiva, esta senhora disse à menina que ela não precisava vivenciar essas coisas.
Que ela poderia revisar a experiência do dia usando o poder de sua imaginação. Como a dúvida começou a permear o quarto, ela pegou seu próprio filho e foi embora. Depois do que pareceu ser um tempo muito longo, a senhora retornou e encontrou o quarto agora ocupado por outra pessoa, que havia retirado seus livros. Ao exigir a devolução, a cena mudou, e ela se viu em um quarto onde todos cantavam, pois sua avó estava chegando. Embora sua avó tivesse falecido em 1962, ela parecia jovem, com muita vitalidade. Elas se abraçaram e ela pôde sentir a frieza da pele da avó. Então, seu corpo ficou rígido e, ao cair sobre a senhora, ela viu o simbolismo do ato de amor. Esta senhora experimentou o poder da era vindoura e agora vê tudo como um símbolo, e nós, meros atores na peça da vida. Retornando a um estado antigo, ela o vê como a mesma peça se repetindo com pequenas modificações. Enquanto tenta trazer o passado de volta ao seu estado anterior, substituindo seus livros, ela percebe que ele não significa nada. E ao ver sua avó viva, jovem, vital e maravilhosa, e reconhecer o simbolismo que ela representa, sua avó desaparece de vista. Fui enviado para lhe falar de um poder que você talvez desconheça completamente. Para lhe dizer que você não precisa de nenhuma formação social, intelectual ou financeira para atingir seus objetivos. Você sabia que poderia ser o número 1 na lista social, ter a inteligência de um Einstein e o dinheiro de um Rockefeller e ainda assim não atingir seu objetivo? E você pode não ter nada disso e ainda assim realizar todos os seus desejos, se acreditar em mim. Quando a pergunta foi feita: qual é a obra de Deus? A resposta veio: crer naquele que ele enviou. Isso não significa crer em Neville como homem, mas crer no que eu lhe digo. Divorcie-se do homem da mensagem e creia nas minhas palavras, pois eu e meu Pai somos um, e as palavras que eu falo são as de meu Pai, que é Jesus Cristo. Conhecendo sua origem física, Jesus foi condenado por estar sempre na companhia de publicanos e pecadores. E quando lhe perguntaram de onde vinha, respondeu: se eu lhes dissesse, vocês não acreditariam em mim. Quando perguntado: quem é o seu pai? Respondeu: se vocês me conhecessem, conheceriam também o meu Pai, mas vocês não me conhecem nem a mim nem a meu Pai. Meu Pai é aquele a quem vocês chamam de Deus. Eu conheço meu Pai, e vocês não conhecem o seu Deus. Então pegaram pedras e o apedrejaram, porque não acreditavam em sua origem última e viam apenas a sua origem física. Nasci em uma pequena ilha chamada Barbados. Minha origem física pode ser verificada, mas minha origem definitiva só poderá ser conhecida quando aquele que me enviou a revelar. Você sabia que a frase aquele que me enviou aparece nos lábios de Jesus 25 vezes no Evangelho de João? No entanto, ninguém conseguia entender suas palavras, pois persistiam em ver a vestimenta física que ele usava, e não Deus, aquele que a vestia? Exercite seu poder criativo. Prove a verdade das minhas palavras no mais profundo do seu ser, como esta senhora fez. Então você será chamado, não na superfície da sua mente, pois o drama das Escrituras é sobrenatural. Acontece enquanto você caminha pela terra, mas em uma região mais profunda da alma. Os discípulos, Pedro, André, Tiago ou João, não foram chamados enquanto pescavam. Eles são estados simbólicos da mente que creram no que ouviram e foram chamados nas profundezas da mente. Nenhum homem é chamado por sua beleza facial, sua posição social ou riqueza, mesmo que as igrejas os reconheçam aqui. Você já reparou que os melhores bancos da igreja são sempre reservados para os ricos? Quando eu era menino, não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos uma pequena posição, então tínhamos nosso próprio banco. Todo domingo de manhã, a mãe trazia sua prole para sentar naquele banco. Hoje, bancos reservados ou comprados são coisa do passado, mas mesmo que o nome não seja permitido, ainda é uma lei não escrita em todas as chamadas igrejas apropriadas reservar certos bancos para aqueles que têm grandes somas de dinheiro. E quando o ministro os vê lá, ele rasga seu sermão preparado e diz a eles o que eles querem ouvir, sabendo que se ele não ouvir, eles não voltarão para lhe dar mais dinheiro. Eu sei que isso é verdade.
Na cidade de Nova York, o Hospital St. Luke fica entre as catedrais de St. John the Divine e St. Thomas. Uma senhora deixou $2 milhões em testamento para St. Thomas, caso o bispo Manning morresse antes dela. Caso contrário, o hospital, administrado pela Igreja Episcopal, receberia o dinheiro. Bem, o velho sobreviveu a ela, então o St. Luke's herdou $2 milhões. É isso que acontece em todas essas supostas igrejas tradicionais e não tem nada a ver com ser chamado ou conhecer o único Deus verdadeiro. Fui enviado para lhe dizer que a sua própria e maravilhosa imaginação humana é o verdadeiro Cristo. Você provará isso a si mesmo se testar e verificar se está se apegando à fé. Minha amiga se testou quando descobriu que estava sem um amigo. Ela não tinha carro, dinheiro para um táxi ou topázio para vender, mas, lembrando-se das minhas palavras, entrou em seu interior e, ao se imaginar em minha casa, instantaneamente estava lá. Tendo enfrentado o teste, ela é chamada. Esta senhora teve um sonho duplo, o que significa que a situação está resolvida por Deus e em breve se realizará. Sendo duplo, o sonho contém uma dupla verdade, se ela passou no teste e entrou no círculo. Não sinto que demorará muito para que eu desapareça, sem deixar rastros. Isso não pode acontecer, no entanto, até que eu tenha concluído a obra que me foi confiada. Só então poderei pedir ao meu Pai que me devolva a glória que era minha, a glória que eu possuía antes que o mundo existisse. Eu, imaginação, saí do Pai. Isso é pré-existência. Ao entrar no mundo, agora visto uma vestimenta de carne para formar um núcleo daqueles que acreditam em sua imaginação humana. Eles chegarão aos 70, depois aos 144, e seguirão adiante. Consolo-me com a visão dela, pois ela indica que minha obra está concluída e que a partida acontecerá em breve. Acredite em mim. A história de como Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus é a história mais gloriosa já contada. Mas o homem deve ser constantemente lembrado de que esse Deus é a sua imaginação e a força motriz do mundo. O poder infinito reside na sua imaginação. Você poderia estar preso e se imaginar livre. Acreditando na realidade do seu ato imaginário, não faria diferença para você como você seria libertado. Mas quando isso acontecer e você se encontrar onde imaginou que estava, você terá testado e reconhecido o poder infinito que você é. Imaginando, você se liberta, e quando Deus o liberta, você é verdadeiramente livre. Jesus nunca violou a lei de César. Olhando para uma moeda, disse: Dai a César o que é de César. Se César quer mais impostos, peça ao seu Pai Celestial que lhe dê mais dinheiro, imaginando que você o tem. Seu Pai Celestial, que habita em você, tem o poder de libertá-lo, enquanto um Deus que se acredita estar do lado de fora o escravizará. No livro de 1 Samuel, conta-se a história de como o povo, desejando ser como todos os outros, desejava ter um líder sobre si. Então Samuel disse: Um rei tirará de vocês os seus filhos para o seu exército. Ele levará as suas servas, os seus servos, as suas filhas e o seu dinheiro. E quando ele tiver tirado tudo de vocês, ele os levará. Naquele dia, ele os escravizará como fez com todos os outros. Então vocês clamarão para serem salvos de um Deus da sua própria escolha, mas naquele dia eu não terei ouvidos para ouvi-los. Apesar do aviso, o povo escolheu Saul, que os escravizou exatamente como o profeta Samuel havia predito. Você quer um rei? Um ditador? Um salvador por fora? Você é livre para escolher um, mas eu profetizo para você. Qualquer poder fora de você o escravizará. Sabendo que personificava poder infinito, Jesus voltou-se para aqueles que o prenderam e disse: Vocês pensam que não posso orar agora a meu Pai e que ele me enviará mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpriria a Escritura, que diz que assim deve ser? Eu vim ao mundo prometendo àquele que me enviou, que sou eu mesmo, que me submeteria a todas as limitações da carne e beberia o cálice da experiência, até que o tempo provasse que sou Deus e dono do mundo. Sabendo quem eu sou, tenho o poder de invocar 12 legiões de anjos, mas beberei dessa experiência até a última gota. Então, tendo feito exatamente o que fui comissionado a fazer, retornarei.
Aquele que me enviou, que dirá: Entra, meu servo fiel, na alegria do Senhor. E não há alegria como ser mais uma vez reincorporado ao corpo do amor. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, gostaria de agradecer a todos que sempre apoiam o canal, com suas curtidas, comentários e compartilhando os vídeos. Aproveito a convidar, a quem quiser, a ser membro aqui do canal. O custo é bem pequeno, e vai ajudar com o meu trabalho. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.